Nos meus estudos aqui mais aprofundados, eu encontrei 2 artigos que eu vou recomendar para vocês também, que mostra a origem das artes liberais mesmo. Como um dos primeiros, né, a apresentar as artes liberais seria exatamente o Varrão, né, é o Terence Varrão. Okay? Esse filósofo romano ele teria escrito 9 livros, né, um livro para cada arte liberal e mais 2 que ele teria feito para medicina e arquitetura, tá? Que teria acrescentado para além das 7 artes liberais. Ele teria sido um dos primeiros a fazer lá um catálogo, realmente um desenvolvimento bem por escrito, né, das artes liberais. A primeira pessoa a usar a palavra arte liberal, tá? É claro, o Terence Varrão não usou, assim, digamos, a expressão arte liberal, tá? Mas era tudo associado a artes dos homens livres, falava de liberdade, mas nunca usou a expressão arte liberal. Quem usou arte liberal primeiro? Teria sido Cícero, a princípio, tá bom? Agora numa obra que eu não recordo o nome, mas eu posso colocar aí depois no vídeo, tá bom? Cícero teria sido um dos que começou, e também você tem Sêneca depois fazendo algumas referências lá. O livro aqui que vocês estão vendo traz algumas referências interessantes, né? Traz, por exemplo, a figura de São Patemo, teria sido um dos fundadores, né, uma escola catequética que existiu no início do cristianismo, né, ali no século I. Esse São Patemo teria, talvez, provavelmente conhecido Sêneca, teria tido contato de alguma forma também, não é difícil imaginar. Sêneca era estoico, o São Patemo também teria alguns contatos lá com os estoicos. Daí também que eu tiro essa conclusão de que provavelmente as 7 artes liberais tenham se originado com os estoicos, tá bom? Eu vou comentar daqui a pouquinho isso, mas a princípio a gente pode imaginar lá que tem esse pensamento, existe esse pensamento aí de que uma aplicação prática que a gente já sabe que foi realmente colocada em prática foi exatamente com o São Patemo, que esse Patemo aí, ele simplesmente foi um administrador escolar, tá? A gente pode considerar ele como um administrador escolar, uma grande referência. Não chegou nenhum livro dele até para nós, mas ele é bem reconhecido como sendo um grande administrador. E ele teria administrado algumas, digamos, escolas catequéticas lá do século I, bem no início do cristianismo, para exatamente catequizar lá os cristãos convertidos e tal. A princípio, esse sistema seria uma das próprias referências, assim, a aplicação prática, uma das primeiras referências de aplicação prática das 7 artes liberais. Ali você teria o estudo das 7 disciplinas encíclicas, eu não sei como é que é exatamente chamado, acho que é exatamente isso, 7 disciplinas encíclicas, ou enciclopédicas. A gente vai falar um pouquinho sobre essa expressão encíclica aqui. Mas você tem ali no século I, tá? Uma certa aplicação já colocada em prática. Você tem ali a imagem também de a figura de São Clemente de Alexandria, que teria sido um dos que deram uma certa continuidade, apresentaram algumas reflexões sobre isso, um dos que apresentou, né, uma das reflexões sobre isso. E a gente pode imaginar ali, na obra de São Clemente, no caso, aí, né, a questão das miscelâneas, principalmente, né, que você tem 3 obras: a Exortação aos Gregos, o Pedagogo, olha só, o nome da obra de São Clemente de Alexandria, o Pedagogo, né, que trabalha ali a imagem mais ou menos de Jesus como sendo o maior pedagogo de todos os tempos, como ele contribui, né, para a pedagogia, enfim, mas uma espécie de o instrutor também pode ser traduzido, né? O São Clemente de Alexandria teria essa obra. E depois do Pedagogo a gente também tem uma obra chamada Miscelâneas. Nessa obra Miscelâneas ele comenta um pouco sobre as artes liberais,
valeria a pena talvez um breve comentário aqui entre nós também, que mostra, né, que já está sendo colocado em prática e está sendo recomendado realmente que se coloque em prática o estudo das 7 artes liberais como base de ensino, sabe? A grande questão aqui que eu estou querendo comentar com vocês é a seguinte, quando que começou tudo isso como uma forma de sistema de ensino? A princípio, a aplicação prática disso a gente vê explicitamente entre os cristãos, tá? Mas como eu estou falando aqui com vocês, São Patemo, Sêneca já faziam certas críticas a respeito disso, é provável que isso já tenha sido aplicado antes, principalmente entre os estoicos, porque Sêneca e Patemo são estoicos. Tá? No estoicismo, antes do cristianismo, você já poderia imaginar então aí uma aplicação das 7 artes liberais como um sistema de ensino. Tá? A grande questão é que às vezes as 7 artes liberais, entenda, todos os filósofos antigos estudavam, tá, as 7 artes liberais. Todos eles. Não tem ninguém que não tenha estudado de alguma forma. Só que uns se dedicaram mais a uma arte liberal do que a outra e acabaram se tornando uma referência para aquela arte liberal. Mas a gente não vê muitos assim fazendo uma defesa das 7 artes juntas como sendo sistema de ensino para educar as pessoas e tudo mais. Isso a gente acaba não encontrando com muita referência, tá? Mas a gente tem aí algumas imagens com alguns pensadores, como a gente acabou de falar, aí, o Cícero, o Sêneca, okay, que tem lá alguns comentários que podem ser bem úteis para a gente, assim como o Terêncio Varrão. Okay? Apesar de Terêncio Varrão também, as obras dele também não chegaram até nós. Eu falei dos 9 livros aí, né? 7 das artes liberais e 2 lá de arquitetura e medicina, mas esses livros não chegaram até nós, infelizmente. Mas Varrão também tem uma tendência estoica. Então eu considero em particular que os estoicos têm uma tendência, a princípio, de ter sido aqueles caras que desenvolveram, talvez não chegaram a colocar em prática, levar muito a sério a coisa, mas eles com certeza era uma disputa entre eles, era uma coisa que ainda estava sendo trabalhada. Nem todos os estoicos concordam com o estudo das artes liberais, exatamente porque as artes liberais não eram bem vistas a princípio, eram vistas como, às vezes, como preparação, como preâmbulo. Na verdade, até mesmo na própria escola de catequética lá do século I, dos cristãos, ainda era vista como uma certa preparação para depois estudar teologia, né, por exemplo. Então a gente tem lá o Didaskaleion, né, que seria basicamente o didascalia, né, como algumas pessoas chamam em português principalmente, seria exatamente uma forma aí já de ensino, né, entre os primeiros cristãos que usaria as 7 artes liberais, colocando em prática, tá? Tem uma aplicação assim meio religiosa ali a princípio, mas você já vê uma aplicação assim de colocar como sistema de ensino, que é o ponto aqui que eu estou querendo chegar. Então a gente pode remontar um pouco aos históricos, e aí, como eu falei, a gente pode falar até de Platão, né? A Academia de Platão, a gente pode com certeza mencionar a Academia de Platão como sendo uma referência aí, pelo menos do Quadrivium, se não for do Trivium, pelo menos do Quadrivium, ok? E esse Quadrivium, né, que era desenvolvido que com certeza foi ensinado, né? A gente se lembra, por exemplo, que só entrava geômetras, né? A gente tem lá aquela frase que supostamente estaria na frente da Academia de Platão, né? Que seria a escola que Platão fundou, certo? A Academia de Platão é que ele fundou. Você tem lá, logo na frente, né, só geômetras entram ali, né, basicamente. Então você tem essa ideia, né, de valorização de uma arte liberal, que é a geometria. Então a gente pode apontar aí que era a base realmente da educação da educação para Platão. Então, desde Platão, lá no livro 7 da República, a gente já vai ver uma base para ensino. Tá? A Academia de Platão pode ser uma referência, aí, pelo menos para o Quadrivium. Eu não diria, talvez, para o Trivium, mas para o Quadrivium.
juntar as 7 juntas mesmo ali, para formar as 7 artes liberais, eu acho que isso foi sendo desenvolvido aos poucos. As sistematizações foram crescentes, tá? Eu diria que começou com Platão lá com Quadrivium, mas os históricos foram desenvolvendo, questionando, aprimorando, aí chegou no cristianismo e começou a colocar em prática um pouco, ali no século I, foi se desenvolvendo até chegar ali mais ou menos no século IV, V, aparece, por exemplo, Marciano Capella, por exemplo, que vai se sistematizar um pouco melhor, vai criar até um conto, né, uma ilustração de 7 mulheres que representariam as 7 artes liberais. Na verdade, isso daí é bem interessante, essa capa desse livro aponta exatamente para isso. Essa flor aqui ao redor, né, seriam 7 mulheres. Essas 7 mulheres seriam as 7 artes liberais. Então você imagina aí exatamente o que? Aí está até um nome em cada uma delas, não sei se vai dar para enxergar direitinho, onde você tem aí, por exemplo, então, exatamente na capa do livro, né, as mulheres que corresponderiam, né, a cada arte liberal. Temos aqui, vamos aumentar aqui, a gramática, certo? Essa mulher aqui, a retórica, a dialética, que equivale à lógica aí também, né? A música, okay? Aqui colocado ao lado direito aqui, música, está escrito a lira aqui à esquerda, dessa vermelhinha aqui, lira, mas está escrito música aqui, está bem ao centro aqui do nosso vídeo. Aqui a gente tem a aritmética, né? Não sei se está dando para enxergar direito, essa aqui seria a figura da aritmética, a imagem da mulher lá como aritmética, a geometria e a astronomia. Ok? Essas mulheres aqui, elas seriam, então, representações de cada uma das artes. Essa imagem aqui é exatamente a imagem, tá, que teria sido apresentada por Marciano Capella. Mas repare, então, que o negócio vai se desenvolvendo, depois a lógica de Aristóteles vai começando a entrar, a dialética, aqui está sendo apresentada a dialética, né? Marciano Capella ainda não tinha uma noção muito estabelecida da lógica, a lógica só vai sendo desenvolvida aos poucos pelo Isagoge de Porfírio, depois por Poéncio. Veja que a gente tem aqui umas referências, eu botei em azul, tá? Algumas fontes, algumas referências. A gente tem lá Platão, né? Platão ele tirou dos pitagóricos, tá? Tem Platão, Aristóteles, Agostinho também botou algumas contribuições lá. Aí Marciano Capella, certo? No início do século V, Severino Boécio, Flávio Cassiodoro e Alcuino. Alcuino também é visto como uma boa referência para as artes liberais no século VIII. Nós temos aí, né, vamos seguir aqui, deixa eu tirar aqui, deixa eu diminuir um pouco a minha cara aqui. Nós temos aqui, então, algumas referências em azul aí, né, Pedro Abelardo também, que pode ser uma referência para alguns assuntos, Hugo de São Vítor, o Didascalicon, que também é uma obra que tentou sistematizar, né, a questão das 7 artes liberais, se tornou uma referência para aplicação prática durante a Idade Média. Valeria a pena uma leitura depois. Honório de Autun e assim por diante.